Olá, bom dia, tudo bem? Indicação de condutor fora do prazo administrativo. Como é que isso ocorre na prática? Eu falei que no primeiro vídeo que existe a possibilidade do proprietário que perdeu o prazo de fazer indicação de condutor. Claro, isso nas multas que aceitam indicação. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a classificação das multas, mas por enquanto vamos focar nessa possibilidade que existe de o proprietário indicar condutor fora do prazo. E como isso ocorre na prática? É na via judicial. Então, o proprietário não recebeu a notificação ou recebeu e ficou impossibilitado por outro motivo de fazer essa indicação dentro do prazo legal, ele pode fazer essa indicação na via judicial. Por quê? Porque o STJ, reiteradas vezes, já decidiu, esse entendimento é pacífico no STJ, de que o proprietário ele tem o direito de acessar o Poder Judiciário e lá fazer essa indicação, que nada mais é a comprovação. Ele vai fazer prova na via judicial de que ele não estava conduzindo o veículo multado na data da infração. Então, há diversos casos, eu pego dezenas, centenas de casos, e quando o proprietário pede o prazo de indicar condutor, eu pergunto se ele tem provas. Pergunto, a primeira coisa que eu faço, pego o histórico dele. Então, quando eu converso pessoalmente com o cliente, pego o histórico dele, vejo a infração, se admite indicação, vejo o contexto em que essa infração ocorreu, vejo se há algum erro, porque às vezes a gente consegue reverter penalidades aplicadas pelo Detran de suspensão ou de cassação, que são os casos que eu mais pego. Então a gente consegue reverter esses tipos de penalidades, às vezes até mesmo analisando o auto de infração. Você encontra algum erro, você encontra alguma divergência e a gente consegue anular sem discutir outra coisa. A gente vai só discutir a nulidade da infração. A gente pega algum erro ali, então, mas isso a gente faz, demanda um pouco mais de estudo, demanda um pouco mais de conhecimento, mas é possível a gente encontrar erros na própria notificação da multa ou na lavratura do auto de infração. Mas não sendo esse o caso, e se for o caso, como eu estou mencionando, o proprietário simplesmente perdeu o prazo para fazer a indicação, então como é que a gente faz isso na prática? Então, converso com o cliente, quando eu converso, pego o histórico dele e, por exemplo, eu já peguei casos que o proprietário ele estava trabalhando e o veículo estava com outra pessoa, estava com a esposa, por exemplo. Então o proprietário estava no serviço dele e o veículo com a esposa. Então o que eu oriento? Como é que é lá no seu serviço? Bate ponto? Se bate ponto, tem cartão de ponto lá, me traz cópia do histórico do cartão de ponto, do horário que você entra, do horário que você sai, porque eu junto isso no processo. E junto com isso, eu também pego a declaração da esposa, eu tenho um modelo de declaração que eu sempre entrego, depois eu vejo uma forma de disponibilizar isso aqui para vocês, mas eu pego esse modelo de declaração do real infrator, ele coloca os dados dele nessa declaração, coloca os dados do veículo que foi multado e coloca os dados da multa, que dia que ela aconteceu, qual foi a multa, se foi multa de velocidade, de farol vermelho. Os dados da multa, via de regra, está na própria notificação da multa. Se não tiver a notificação, vai no prontuário de habilitação do proprietário e vai ter lá os dados da multa, tudo certinho, inclusive o número do auto de infração de trânsito, todas elas têm um número de série. Então eu coloco esses dados e no final escreve o nome, assina, reconhece firma no cartório dessa declaração, pode ser por autenticidade ou por semelhança, tanto faz. Junta também a cópia autenticada da CNH, eu junto no processo. Então, essa hipótese que eu dei, a pessoa está trabalhando, tem cartão de ponto, tem lá o horário que você entra, que você sai, que entrou e saiu naquele dia em que ocorreu a infração, junto também. E quando eu pego esses tipos de casos, fica até mais fácil para a gente conseguir uma medida liminar no judicial. Então a gente tem uma prova mais forte.
Tem casos que eu já peguei também, que o veículo foi furtado. Aí pega o boletim de ocorrência, se o veículo foi furtado e foi multado, a gente anula tanto o processo, se aquilo gerou um processo de suspensão de cassação, a gente anula o processo, bem como a multa, porque o veículo foi multado, então o proprietário não tem culpa nenhuma da prática daquela infração. A infração não pode ser atribuída a ele, o veículo foi furtado. Então é a mesma coisa, a gente entra com uma ação, na maioria dos casos eu entro com uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Essa ação judicial ela corre no Juizado Especial da Fazenda e então o rito processual é esse, Juizado Especial da Fazenda, e a ação que eu entro é a ação declaratória de nulidade de ato administrativo. E se a gente tem uma prova forte, como um boletim de ocorrência, ou um cartão de ponto, ou mesmo prova testemunhal, pode ser escrita mesmo, pega a declaração de testemunha de que a pessoa estava em outro local. Já peguei casos que a pessoa estava viajando, então pega lá o passaporte da viagem que ela fez, do local que ela estava. Então você junta essas provas, junta no processo, entra com essa ação que eu mencionei, declaratória de nulidade de ato administrativo, Juizado Especial da Fazenda, e você faz ali o seu pedido de tutela antecipada, tem todo o cabimento. Mas a maioria dos casos, a pessoa não tem esse outro tipo de prova, né? A pessoa, apesar dela ela estava em outro local, mas não tem como ela fazer esse tipo de prova. Então, o que resta? A declaração do real condutor. Então, eu pego essa declaração, esse modelo que eu tenho, depois eu vejo a forma de disponibilizar para vocês, mas é algo muito simples. É os dados do condutor que que praticou a infração, né? Pega os dados do condutor, os dados do veículo, pega ali a data da multa, o registro da multa, o artigo de lei que corresponde, e tudo isso aí, essas informações da infração está na notificação, no prontuário de habilitação do proprietário, também é muito simples, reconhece firma, autenticidade ou por semelhança no cartório, cópia autenticada e junto no processo. E tudo isso que a gente faz é um caminho que o próprio STJ já deixou sedimentado. Então, o proprietário, tudo bem, perdeu o prazo no âmbito administrativo por alguma eventualidade, ficou impossibilitado de fazer essa indicação de condutor, ele pode fazer essa indicação na via judicial, com base em forte orientação do STJ, amparado pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, ainda que ele não tenha outros meios de prova, como esses que eu citei, prova testemunhal, declaração de testemunha, cartão de ponto do serviço, ou do trabalho, ou boletim de ocorrência, que registre que o veículo não estava na posse dele no caso de veículo furtado, como diversos casos que eu já peguei. Se ele não tiver essas provas, junta a declaração do real condutor, aciona no processo, em se tratando de processo de suspensão e de cassação, aciona o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, no polo passivo, porque ele é o ente responsável, é o órgão responsável por aplicar esses tipos de penalidades, e também tem que colocar no processo, chamar no processo no polo passivo, o órgão que aplicou a multa. Então, vamos supor aqui em São Paulo, que a maioria das multas aqui dentro da capital é registrada pelo DSV, ou o município de São Paulo. Então, o DSV registrou a multa, mas a gente chama o município de São Paulo no polo passivo, porque ele é o responsável pela arrecadação dessa multa. Se foi multa de estrada, o DR, você chama o DR no polo passivo. Então, é sempre essa regra. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo, você chama no polo passivo o DETRAN, em se tratando de suspensão ou cassação de CNH, você sempre chama o DETRAN, e você chama o órgão que aplicou a multa. Então, como é que você sabe quem aplicou a multa? Também está na notificação. Então, vamos supor que a pessoa estava viajando e tomou uma multa no município de Barueri. Então, vai ter que chamar o município de Barueri no polo passivo da demanda. Então, é mais ou menos esse o esqueleto de como funciona na prática essa ação judicial visando
a anulação de um eventual processo de cassação de CNH, de suspensão ou da multa. Então a regrinha é mais ou menos essa e é assim que funciona na prática. Então eu vou ver como eu faço para disponibilizar para vocês esse modelinho de declaração que eu tenho e que possa ajudá-los aí em algum momento, se vocês forem surpreendidos por registros de multas indevidas, então você já tem mais ou menos um caminho que você pode, já tem uma luz, né, do que você pode fazer por meio de advogado. Quem é advogado está começando a atuar na área, tem interesse, então, via de regra, o caminho é esse. Claro que você tem outros tipos de ações, né? Ação no rito comum, você tem mandado de segurança, isso a gente conversa mais para frente. Tem diversas estratégias processuais que você pode se utilizar para reverter uma penalidade, mas a maioria dos casos que a gente pega é rito do juizado especial da fazenda mesmo, e quando em se tratando de fazer indicação de condutor fora do prazo, a gente se utiliza desse expediente, pega a declaração do réu infrator, se tiver uma outra prova, outro tipo de prova também junta, prova testemunhal, documental, fotografia, qualquer coisa. Então junta no processo e a gente entra com essa ação e é esse o caminho, né, que o proprietário tem para se livrar de uma penalidade que ele não cometeu, porque ele tem esse direito, perdeu o prazo no administrativo, mas pode comprovar na via judicial quem realmente praticou aquela infração. Espero ter ajudado vocês, um forte abraço e tenham um ótimo dia.